por quê? Boa noite, Diego. Boa noite, Alberto. Porque o governo, que é o controlador majoritário da Petrobras, nomeou os seus conselheiros e não teve coragem de enfrentar a política de preço. Pelo contrário, né, praticou durante 3 anos e 6 meses, enriqueceu meia dúzia de acionistas e agora quer atacar a empresa, que é do povo brasileiro, tem um papel social previsto na Constituição, é uma empresa que pode regular o mercado, importante para um setor da soberania nacional, e ele quer, no final de um governo sem legitimidade, comprometer ainda mais a imagem dessa empresa para criarem uma condição de privatização. Mentindo mais uma vez para a sociedade brasileira que essa CPI pode sim reduzir os preços. Ele tem poder, é só exercer o seu poder de presidente da República que ele poderia ter alterado a política de governança da estatal, trocado os conselheiros e ter aplicado a política correta, que é a política de preço justo, de preço nacional. O Brasil produz petróleo 60% mais barato que o resto dos países produz no mundo. Deputado, ao longo do final de semana, ali, até mesmo na própria sexta-feira, quando surgiu essa ideia da CPI, né, essa ideia que partiu do presidente Bolsonaro e com apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, alguns integrantes da oposição, eu acho que mais notadamente ali o senador Randolfo Rodrigues, eles disseram, olha, vamos então tomar as rédeas da CPI, né, colher as assinaturas, abrir uma CPI, para justamente fazer isso que o senhor está dizendo, apontar as responsabilidades do governo no aumento de preço. Eu conversei com gente da base governista ao longo do final de semana que dizia, olha, essa CPI vai ser tiro no pé, o presidente não está entendendo como funciona, a gente sabe como começa e não como acaba, ela pode se voltar contra o governo. Mas o que nós estamos assistindo agora os governistas dizendo que vocês da oposição, principalmente o PT, né, que esteve no poder durante 2 mandatos do Lula e 2,5 da ex-presidente Dilma, não quer a CPI porque tem medo de uma devassa nas gestões do PT na Petrobras. E o Bolsonaro insistindo nesse discurso de que ele quer abrir a caixa preta dos preços. O senhor não acha que, em termos de opinião pública ou de uma imagem para a opinião pública, isso não está favorecendo o presidente? O presidente é o presidente que transformou a mentira numa política de Estado. Ele não quer fazer nada, porque ele não tem empatia pelo povo brasileiro, mas ele quer fazer guerra de narrativa. Nesse sentido, o que sobrou para ele é uma guerra de narrativa. Na verdade, não vai melhorar a vida do povo brasileiro. O caminho mais curto é ele acabar com essa paridade de preço de importação. Nenhum lugar do planeta pratica esta política. O Brasil é autossuficiente na questão da extração e já foi no refino. Não é porque eles estão esvaziando as refinarias, ampliando a capacidade instalada ociosa, justamente para justificar o que eu chamo de antidumping. Eles praticam um preço artificialmente alto com 2 intenções. A primeira, evidente, é enriquecer os amigos, os acionistas. A segunda questão é criar um clima contra a Petrobras, para vender, para privatizar a empresa, mas no primeiro momento as suas subsidiárias, que são as refinarias, e tentando enganar o povo brasileiro, terceirizando essas responsabilidades. Ou seja, nunca é do governo. As responsabilidades são dos governadores e agora parece que é da empresa, da Petrobras, sendo que ele é o controlador. Portanto, nós queremos enfrentar esse debate. Nós não podemos entrar num populismo, né, e atacar uma empresa que terá função super importante no próximo governo. Nós queremos uma empresa de pé para que a gente possa, a partir do novo governo, estabelecer uma política adequada aonde a Petrobras vai ter o seu papel social de regular a composição de preços no futuro breve, a partir do dia 1º de janeiro. Portanto, nós somos contrários. Deputado, qual que é o interesse de políticos do Centrão em intervir na Petrobras ou de qualquer maneira atacar a Petrobras nesse momento? O senhor consegue perceber qual que é o interesse desses políticos nesses ataques e nas últimas posições adotadas também? Eu acredito que é um desespero eleitoral.
né, como o Centrão pensa só na próxima eleição, eles querem ganhar as eleições parlamentares e, se puder, salvar o Bolsonaro, né, então eles têm essa estratégia agora como narrativa, porque eles não têm coragem de enfrentar o problema real do Brasil. Porque a questão dos derivados de petróleo é uma cadeia muito longa, então tem impacto em todos os setores da economia. Por exemplo, na taxa de juros, né, alterou a taxa básica de juros, isso ampliou o endividamento do Estado brasileiro, porque para cada 1% é aproximadamente 40 bilhões de endividamento interno, alterou a família que paga aluguel, que teve que reajustar os contratos, o trabalhador do consignado, o preço dos alimentos. Então, eles não querem admitir que eles estavam errados. Ou seja, eles passaram 3 anos e 6 meses dizendo que o problema era o ICMS. Nós denunciamos que não resolveria o problema, votamos a favor, né, para ajudar na perspectiva de reduzir algum custo, denunciamos, e agora, na falta de alternativa, eles querem dizer que eles não têm nenhuma responsabilidade, nenhum controle sobre a Petrobras, que não é verdade. Eles podem e deveriam ter feito um primeiro dia de governo, um controle sobre a política de preço, mas não, eles são a favor da política que favorece os acionistas minoritários e não o povo brasileiro. Então, acho que esse é o interesse do Centrão, tentar enganar o povo para ganhar votos para deputados. Deputado, mas efetivamente, na prática, como que a oposição, como que o PT vai agir? Vai assistir impávido essa coleta de assinaturas, essa construção dessa narrativa? O senhor falou em narrativa, mas a eleição também se constrói por narrativas, né? Tem um lado dessa expressão que é pejorativo, mas tem um lado que é a construção de uma ideia, né? de um programa. Como efetivamente vocês pretendem atuar no Congresso e na campanha? A gente sabe que o senhor está muito ativo também na campanha do ex-presidente Lula. Qual que vai ser o caminho de vocês para combater justamente isso que o senhor apontou? Então, nós vamos reafirmar nossa posição, que precisa, de fato, de uma política em moeda nacional. Não dá para incorporar no preço final dos derivados de combustível custos inexistentes, que é o fim da política de paridade de importação. Então, é um erro, por exemplo, pegar dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, né, para transferir, por exemplo, eu sou contra um fundo de estabilização de preços, ou então para transferir para os municípios, estados. Eu acho isso um absurdo, porque, na verdade, tem um caminho muito mais consistente. A nossa posição é por soluções definitivas e não meramente eleitoreiras, à véspera de uma eleição, de um presidente que nada fez durante 3 anos e 6 meses. Então, nós vamos continuar denunciando esta política e disputando a narrativa, evidente. É lógico que eles vão tentar agora falar para o povo que o problema é da Petrobras, que ele não comanda a Petrobras. Na verdade, o Bolsonaro não comanda nada. O Bolsonaro é um presidente fraco, um presidente frouxo. Na história dos presidentes, é o que tem o menor hora de dedicada à nação. Ele não trabalha, ele é preguiçoso. Então, ele sempre gosta de ficar fazendo fake news, disputa, criando inimigos imaginários. O problema é que agora o mundo real bateu na porta do presidente. As pessoas estão passando fome. Temos 10 milhões de crianças que esta noite vai dormir com fome. Temos 33 milhões de pessoas voltaram para o mapa da fome. A metade da população só tem dinheiro para uma refeição. A carestia, a inflação, ou seja, o país perdeu o controle. E eles querem continuar vendendo improviso para o povo brasileiro. O povo brasileiro é inteligente, sabe que esse excesso de improviso levou o Brasil à situação que nós encontramos. Então, nós vamos continuar disputando. E nós entendemos que a Petrobras é um ativo importante do povo brasileiro que precisa ter uma nova política que não seja essa de fazer preços artificialmente altos para justificar as vendas das refinarias e para tirar o Estado desse setor que é tão importante para um projeto de soberania nacional. Agora, se no entendimento do senhor eles estão ali fazendo uma jogada que eles nem eles mesmos apostam nela, quer dizer, mudança da política de preços da Petrobras, investigar, o que significa isso na prática? É uma tentativa política de ali demonstrar que está fazendo alguma coisa, uma cortina de fumaça? Qual que é o objetivo de tudo isso?
Eu acho que é uma cortina de fumaça, né, para dizer que está tentando. Ah, o presidente está tentando, mas ele não consegue, o parlamento não deixa, a Câmara, o Senado não deixam, o Supremo Tribunal Federal não deixa. Essas questões, os governadores, é sempre terceirizar responsabilidade, mas as pesquisas têm apontado que isso causou uma rejeição de 62%. Então, o problema do governo é que ele sabe que é rejeitado pelo povo brasileiro. Deputado, como é que o senhor avalia a atuação do presidente da casa que o senhor faz parte, do Arthur Lira, nesse episódio? Então, o presidente Arthur Lira tem atuado mais fortemente no enfrentamento aos preços dos derivados de petróleo do que o presidente da República. Várias dessas iniciativas é uma tentativa do próprio presidente da casa, mas é evidente que ele quer se colocar como alguém para a política brasileira que está tentando fazer alguma coisa, a partir da inércia do presidente da República, né? Então ele tentou ali assumir um protagonismo, né? Para tentar também surfar nesse debate, mas com poder limitado, porque o seu presidente não acredita, né? O presidente da República ele não tem assumido o seu papel, né? Usado a caneta, porque ele poderia ter usado, por exemplo, mudar a política de governança, então, já que ele acha que não tem o que fazer. Porque PPI nunca foi uma lei, né? Não é uma política, é uma decisão do Conselho de Administração da Petrobras. Ele mudou 3 vezes o presidente da Petrobras e não resolveu, porque, de fato, ele nunca quis enfrentar essa política de dolarização. Acho que ele não acreditava que, de fato, teria o tamanho da repercussão. E agora o país perdeu todo o controle, de fato. Né, as pessoas não suportam mais aumento todas as semanas. É isso. Ouvimos aqui Reginaldo Lopes, deputado, líder do PT na Câmara. Deputado, obrigado pela presença, pela participação. Um abraço, boa noite para o senhor. Boa noite, um abraço. Obrigado. Um abraço, Alberto. Um abraço, Diego. Muito obrigado, deputado. O Bombig continua aqui. Vamos falar um pouco mais, aproveitando que a gente está falando aqui com o líder do PT na Câmara.